Olá, boa tarde no Sem Censura ao vivo. Vamos falar hoje de pirataria, doenças da pele, música e literatura. Os nossos convidados são Germano Pereira, que é escritor. Ele conversa conosco sobre o lançamento do romance 5 Mulheres e Meia, da trilogia O Príncipe da Noite. Doutora Gabriela Albuquerque é dermatologista. Ela explica quais os cuidados que devemos ter com a chegada do verão. Estênio Matos é produtor musical e Vitor Biglione é músico. Eles estão juntos no festival Wine, Jazz, Bossa e Blues, que acontece no Jockey Clube do Rio. E Paulo Parente Marques Mendes é advogado. Ele preside a Comissão de Direito da Propriedade e Indústria e Pirataria da OAB. Fala conosco sobre o tema, a pirataria. E comigo hoje a linda Camila Abreu, nossa produtora de web, que vai explicar para vocês como é que vocês participam do Sem Censura na internet. Olá, Camila. Olá, Cátia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para participar do Sem Censura é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, que pode ser o Facebook, o Twitter, o Instagram, deixar o seu comentário usando a hashtag Sem Censura, que eu vou localizar e passar para os nossos convidados. Assim todo mundo pode participar. Isso, e entre os nossos convidados, como a Camila está dizendo, a gente tem um músico que é Vitor Biglione, o argentino Vitor Biglione, que já está no Brasil há muitos anos, já é um brasileiro. Muito, sou reservista do Exército Brasileiro pelo Forte de Copacabana. Sou naturalizado brasileiro. Então, esse argentino brasileiro, mais brasileiro que argentino, vai abrir o nosso programa, não é isso? Com música. E qual a música que você escolheu para começar o Sem Censura hoje? Escolhi uma do Cartola, que é As Rosas Não Falam. Nossa, que é uma linda. música linda e dá para fusionar com vários estilos. Muito bem. Então vamos ouvir Vambora. Essa bela canção com Vitor Biglione no palco, né? Bora. O Vitor que está lançando um CD também, né, Vitor? É, com Wagner Tiso. Isso. É, ao vivo na Finlândia, tá aí. Isso, nós vamos falar dele Exato. também. Vamos lá? Vamos lá.
maravilhoso. Obrigado. Assim, um orgulho a gente ouvir Cartola no violão com esse brilhantismo. Imagina, né? que é com isso. certeza. Vamos voltar para cá Vamos. para a gente falar como é que esse músico, né, Vitor Biglione, como é que a gente chega a um ponto desse de tocar tão bem um instrumento, lógico, muito tempo de trabalho, muitos ensaios, muitas participações. É muito uma mistura, uma época diferente do mundo, né, em que valia a cultura, né? A cultura era mais importante do que a diversão. Você estudava para ter cultura, para que a tua diversão passasse a ser através da cultura. Porque aí é que você se diverte mesmo. Né? Porque de se divertir, até cachorro se diverte. Né? Agora, você se divertir através da cultura é uma diversão profunda, é um negócio que vai para o resto da vida. E no seu caso foi? Você começou quando? Como é que foi a sua vinda para o Brasil? Vamos contar um pouquinho para o pessoal de casa. Foram por questões políticas, né? Já depois da Revolução Cubana, os Estados Unidos já implantando a Operação Condor no mundo todo, com medo de novas formações de governos com tendências socialistas, já implantaram a Operação Condor no continente sul-americano. E meu pai, que foi presidente da Juventude Comunista Argentina, com a minha mãe, eram muito jovens na época, né? Foram convidados a se retirar da Argentina antes que, né? Foram convidados educadamente antes que, né? 10 anos depois aconteceria uma matança inacreditável, né? Aqui na América do Sul. Tínhamos parentes no Brasil, inclusive músicos, por isso que eu também fui parar na música. O meu primo Cláudio Slon foi baterista do Tom Jobim durante anos, do Sérgio Mendes. Então, viemos para o Brasil, para São Paulo inicialmente. Meus pais se separaram. Minha mãe veio para o Rio de Janeiro trabalhar, ela ex-comunista, veio trabalhar na Pricewaterhouse, né? Gente, que coisa, hein? O destino, um símbolo do imperialismo, atrás volta, né? Exatamente. E ela falou, meu filho, você não gostaria de conhecer o Rio de Janeiro? Não, acho que você vai gostar. E aí eu falei, vamos embora. Aí, quando eu pisei aqui com 8 anos de idade, 8 anos, vim sozinho de ônibus. Quando eu pisei, eu falei, opa, peraí, bicho. Pisei em Copacabana, que ela morava na Sá Ferreira, eu fui criado na Sá Ferreira, eu sou Copacabana. Se me perguntar, Vitor, você é argentino? Não. Você é brasileiro? Médio. O que você é? Não, eu sou copacabanense. Meu país chama-se Copacabana. Então essa aqui é minha terra, esse é o lugar que me deu tudo na vida. Aí eu falei, mãe, pô, eu faço o que você quiser, mas eu quero permanecer aqui. Esse é meu lance, sentir na energia, com 8 anos de idade. E essa energia fluiu e você começou na música, começou a tocar? Exatamente. 3 anos depois eu já estava na música, porque chegava muito material de música em casa, né? Chegava meu primo, o Cláudio Slon, que já morando em Los Angeles, na Califórnia, ele mandava muito material musical. Então minha casa era, minha família não era de grana, não tinha dinheiro não, mas tinha uma coisa que eu acho que é muito mais importante que o dinheiro, que é a cultura, né, e o conhecimento, que isso é que realmente te traz a felicidade. Com quem que você já tocou? Vamos falar. Todo mundo, são mais de 300 nomes da MPB, não tem, vamos ser mais simples, não tem ninguém que da MPB, músicos da MPB, porque de um tempo para cá tem criaturas criadas por um sistema comercial, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas da fase de ouro da MPB não tem ninguém com quem eu não tenha tocado. Tem até um livro, viu, gente, aqui, o guitarrista Vitor Biglione e a MPB. E diz assim, o músico estrangeiro com a maior contribuição em gravações e shows na MPB. É isso? Eu não sabia. O Instituto do Ricardo Cravobin fez essa pesquisa, eles desconfiavam disso, eu fiquei muito, muito feliz, porque você vai indo, você não sente, você vai trabalhando. Você não faz continha, será que eu já sou o recorde? Quantos gols faltam para... Eu fui trabalhando há 42 anos que eu estou profissionalizado, e quando eu vi tinha rolado esse lance que realmente me orgulha muito, porque eu ainda peguei uma fase de ouro da MPB. Então, qualquer um que você falar, eu já toquei. Então...
E ainda vai tocar mais, e vem agora aí um festival que o Estênio Matos está aqui para falar. O Vitor vai participar, os dois parceirões. Parceiraço. Né? 26 anos. 26 anos de parceria com o Vitor, Estênio. Muitos festivais, muitos shows pelo Brasil. É uma parceria de amigo e profissional. Com certeza. Né? Eu só queria ir botafoguense, mas tudo bem. É mesmo? Mas eu gosto de Botafogo. Você é o quê? Fluminense. Você é fluminense. Mas é uma boa parceria. Sim, o tricolor com o Botafogo, acho que é uma boa parceria, né? Agora, vamos falar, Estênio, desse festival que vem aí, que vocês vão participar. E como o próprio Vitor abriu o programa dizendo, é um grande prazer na Lagoa Rodrigo de Freitas, não é? Vamos contar para o pessoal como é que vai ser. Esse festival... Boa tarde de estar aqui, é um prazer vocês terem convidado, estar aqui com todos vocês. O Festival Wine, Jazz, Bossa e Blues, um projeto que nós fizemos para trazer música com preços populares e degustando vinho num local muito charmoso, que é o Jockey Club, né? Aquela, como o próprio Vitor falou, naquela vista maravilhosa do jockey, ao ar livre, e preços populares. Nesse momento de crise que nós estamos, né, trazer os músicos, esses músicos sensacionais que nós temos, para expor o seu trabalho. Quando é que acontece? Acontece de 6 a 8 de dezembro. Né? Ou seja, começa nessa quarta. Nesta quarta-feira. Temos quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Começa com Wagner Tiso e Vitor Biglione. Na quinta, o Azimuth, né, estreando 35 anos de carreira. E na sexta, no dia 8, uma homenagem ao Maurício Henroy, o maior gaitista brasileiro, né, considerado por Tutti Tielemans um dos maiores do mundo, comemorando 80 anos de idade e 70, como ele fala, 75 anos de carreira. E vamos ter a presença do Gabriel Grossi e o Jefferson Gonçalves também, que são outros gaitistas. Então vai ser um encontro de gaitistas em homenagem a ele. E isso vai ser sempre à noite? Sempre à noite, às 20h30, né, com início. Nessa casa, no qual também, na abertura, vai ter uma degustação de vinho, que as pessoas podem... Por isso que tem wine no nome, né? Por isso que tem wine. Agora, esse tipo de show que vocês fazem, que é tão legal, porque vocês reúnem tanta gente boa e, como você diz, a preços populares, é o tipo de espetáculo que pode seguir, pode sair aqui do Rio, por exemplo, o pessoal que está em outros estados. Quer dizer, é possível fazer isso? Sim, é possível. Inclusive, por exemplo, a ideia é essa. Eu sou presidente da Abrafest, que é a Associação Brasileira de Festivais de Jazz, que congregam 18 festivais pelo Brasil. E a nossa ideia, a ideia da Abrafest é essa, é de levar a música instrumental brasileira para todos os estados, né? E difundir essa música de qualidade, né? Levar Vitor para todos os festivais e assim como todos os outros músicos. Porque, de certa forma, vai ao encontro do que o Vitor falava aqui. Quer dizer, é você incentivar a cultura, estimular a arte, principalmente entre os mais jovens. Sim, com certeza. Formar público, né? Dar a ele outras alternativas, mostrar a ele outros tipos de música, de gêneros de música, né? E que são mais trabalhadas, essa coisa toda. Estênio, você é um especialista, eu acho, em fazer eventos e festivais. Tem um em Rio das Ostras, que também é super famoso. Rio das Ostras, queria que você contasse para o pessoal também. O Rio das Ostras, ele existe, é o Rio das Ostras Jazz e Blues Festival, né? Ele existe há 15 anos. Ele foi mais ou menos o precursor. Antes só tinha o Free Jazz, né? E o Free Jazz logo depois acabou e teve surgiu o Rio das Ostras Jazz e Blues. Eu era um fã do Free Jazz. Eu ia assistir, eu falei, meu Deus do céu, ali eu aprendi, vi todo mundo tocando ali, Stanley Jordan, George Duke, e eu falei, nossa, um dia, eu como público, não quero imaginar que depois eu iria criar um festival desse, que é o Rio das Ostras Jazz e Blues, que hoje é considerado o 10º maior do mundo, pela Downbeat, que é a Bíblia do Jazz, é uma revista especializada, e o maior da América Latina no gênero. Ele é de graça, nós conseguimos formar público, ele começou em 2003, e assim foi para um público de 5.000 pessoas. Gente, quando é que ele acontece? Ele acontece sempre no Corpus Christi. Agora, no ano que vem, ele será de 31 de junho a 31 de maio a 3 de junho. Né? E levam 100.000 pessoas. Gente, que e assim, bom, né? são 5 palcos espalhados pela cidade de Rio das Ostras. Por lá já passaram Al Jarreau, Stanley Clarke,
Vitor Biglione, Wagner Tiso, Herbert Gismonti, todos os grandes músicos internacionais. Agora, eu queria te perguntar, você abre também espaço para jovens talentos, aqueles que também estão começando, como um dia o Vitor começou, e ele falou que teve espaço para isso. O festival ele começou com a gente apresentando, ele começou a crescer tanto que nós criamos, logo no 4º ano dele, o palco Novos Talentos, no qual também uma surpresa, como assim, se a gente levar esse tipo de qualquer cultura, o povo vai assim, mas será que eles vão... Isso no início, quando eu fui para Rio das Ostras, que predominava outros gêneros de música, que até mesmo quando eu fui chamado para Rio das Ostras para desenvolver esse projeto, foi com a intenção de mudar um pouco o paradigma daquela região, que nada contra, mas que frequentava muito aqui, o gênero, que no tempo era axé music, outros tipos de música, e vamos mudar esse paradigma, tentar, né? E começamos a fazer esse projeto, que foi como música instrumental, e depois surgiu o Festival de Jazz. Mas a principal dúvida no início era assim, será se esse festival a gente vai chegar, vai fazer, e não vai vir ninguém? Não, a primeira vez foram 5.000 pessoas logo de cara, e o prefeito me ameaçou, falou assim, muito engraçado, é uma história, se esse negócio não der certo, você está despedido. Eu falei, meu Deus do céu. É agora ou nunca? É agora ou nunca. E fizemos no verão, né? No janeiro, eu falei, vou aproveitar todo mundo de verão nas praias, vamos fazer no verão para não dar problema. Já no 3º ano, já mudamos a data, que a ideia dele mesmo, do festival como um todo, não só formar público, novos talentos, dar oportunidade a novos talentos, como foi criado no 3º ano, um palco para novos talentos, e também para que essas cidades busquem a vocação dela natural, que é o turismo. Então, para atrair o turismo, né? Esse palco Novos Talentos, ele foi criado, nós criamos às 11 horas da manhã. Aí nós ficamos até pensando, será que alguém vai às 11 horas da manhã? Hoje em dia, é um palco que leva 6.000 pessoas. Às 11 horas da manhã tem gente lá vendo já esses novos talentos. Que a promessa, quem se destaca nesse palco, toca no palco principal no ano seguinte. Bom, gente, olha só. Então, vamos aqui falar. Você, Vitor Biglione, lançando o seu CD. Sim. Vai tocar para eles agora na quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Correto? Sim. Muito bem. Eu queria acrescentar que realmente o Stênio, eu estou há muito tempo no campo da música, e o Stênio é um dos nossos maiores produtores, né? A nível nacional e internacional. O que ele faz, ele realmente gosta da boa música e faz tudo pela boa música. Bom, você viu que orgulho ouvir isso de Vitor Biglione no ar, no Sem Censura, ao vivo, gente. Só terminando com o cumprimento, né? Mas é verdade. Eu acho que é o que a gente pode dizer, não é não, gente? Aquela coisa da amizade à flor da pele, aquela que dá certo, né? Não, isso não foi por... Eu sou amigo dele, mas isso é uma constatação do trabalho que ele vem fazendo, é isso mesmo. Ele não abre mão. Fazer com o coração. Ele não abre mão, ele gosta. Pois é, e tem gente que também faz coisas que gosta, viu, Vitor Biglione? Sim. E que estão também pertinho da pele, que a gente estava falando aqui agora. Sim, aí já é. A doutora Gabriela sabe muito bem disso, né, doutora Gabriela Albuquerque, que está aqui com a gente. Isso é seríssimo. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Nossa, pra gente também. Não, realmente, pele é uma coisa que você tem que amar. E eu amo muito a minha profissão, assim como vocês. Faço com muito carinho. Gosto de fazer, de verificar, de investigar alguns tipos de lesões que as pessoas às vezes nem percebem. Então é importante mesmo, o importante é ir no dermatologista para pedir, vim aqui para fazer o meu check-up, para ver como eu estou. Acho que todos nós temos que ter essa preocupação, isso é importante. E é engraçado você dizer isso, porque a pele, ela pode ser a primeira a dar sinais de alguma coisa que você tem que você ainda não investigou. Eu estou errada? Não, tá certo. É engraçado, né? Quando nós somos fetos, ainda embrião, ainda dentro da barriga da nossa mãe, o primeiro tecido que se forma é o neuroectoderma, que vai formar o quê? O tecido nervoso e a pele. Então, a conexão entre esses dois tecidos é extremamente íntima. Então, muitas vezes a gente está muito estressado e a pele é a primeira a dar sinais, exatamente o que você fala, é a primeira a dar sinais de que está tendo alterações e que você precisa, na realidade, procurar, através da pele, um sinal de que você deve analisar o seu psicológico, né? O seu eu, para poder melhorar, e só melhorando psicologicamente é que a pele vai melhorando. Isso acontece muito. Então, ela é importante ser analisada pelo dermatologista uma vez por ano, no
mínimo a gente tem que procurar e ver tudo, não só como está, se está tendo alguns sinais que podem ser malignos, suspeitos, ou sinais mesmo que estejam relacionados a outros sintomas internos do nosso organismo. Em geral, as pessoas, eu sei que procuram mais os dermatologistas porque está chegando o verão, então há aquela preocupação da exposição ao sol, há aquela preocupação de qual protetor solar que eu uso, ou se vai dar certo, ou se não vai, ou qual é a melhor hora para ir à praia, o que eu faço. Essas perguntas são básicas, né? Essas perguntas são básicas e a gente tem sempre que lembrar, né? Evitar o sol entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Procurar sempre passar o filtro solar, de preferência 30 minutos antes de sair de casa e não quando já chega na praia, né? Porque ele demora um pouco a fazer esse efeito todo. Procurar ficar embaixo de barracas, áreas de sombras, usar filtro solar sempre, óculos escuro. E a gente tem aqui, hoje mesmo, 2 pessoas que eu sempre gosto de lembrar, 2 biotipos, né? Então, é o Vitor, que é extremamente claro, olhos claros, né? Serviu de modelo. Pois é, argentino, que é uma pessoa que a gente sabe que tem que se preocupar. Que eu já passei por bastantes problemas, nunca tive... Né, mas sempre faz o acompanhamento, não é, Vitor? Lógico, há 37 anos que eu... Isso. Né? E o Germano, uma pessoa ruiva, então que tem vários sinaizinhos, várias sardinhas, né? Esses são 2 pessoas que a gente tem que orientar mesmo de procurar o dermatologista uma vez por ano no mínimo para fazer uma avaliação dos seus sinais. Tirar a roupa mesmo, ficar só de cueca e pedir para o dermatologista ver tudo, de frente e costas. Eu fiz isso. Você já fez isso, né? Então, todo ano eu tenho que fazer isso. Isso aí, muito bom. No meu eu fico pelado. Ele quer ver tudo. Isso aí. Tem que ver tudo. Não tem Doutora Gabriela, e tem a questão das manchinhas também, que a gente vai falar com você, mas isso a gente vai falar depois do intervalo, tudo bem? Tudo bem. Gente, nós voltamos já com as dúvidas de vocês, perguntas para a doutora Gabriela e também para os nossos convidados. Até já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje. Vamos a Camila Abreu para saber o que vocês estão comentando. Diga, Camila. Antes eu quero fazer um comentário aqui, quero ler um comentário aqui do Niraldo Santana. Ele mandou uma mensagem dizendo que ele é um assíduo telespectador do programa e pediu para parabenizar o filho dele, o Guilherme, que está fazendo aniversário hoje, 16 anos. Ai, gente, então, olha, um beijo muito especial para o Guilherme, muito carinho para ele aqui, de toda a equipe do Sem Censura e também dos convidados. Sim. A gente aproveita e todo mundo dá parabéns aqui para ele, tá? Parabéns, Guilherme. E a pergunta é da Cláudia Colares, ela pergunta... o que a doutora acha a respeito da deficiência geral de vitamina D em um país ensolarado como o Brasil, por fobia de sol que se criou? Isso é interessante, né? Porque, na realidade, a vitamina D a gente só produz no sol do meio-dia, que é a ultravioleta B. Infelizmente, a gente não tem mais tempo de ficar meio-dia na praia pegando sol. Então, acaba que muitos de nós estamos realmente com deficiência, é importante fazer a reposição em muitos casos. A vitamina D pode dar alguns problemas na pele, principalmente queda de cabelo, pode dar alguns problemas de deficiência imunológica. Então, o mais importante de tudo é você procurar o seu médico, fazer o exame de sangue, analisar como é que está a sua vitamina D. E, lógico, se puder pegar um sol 3 vezes por semana, de 5 minutinhos, 10 minutinhos nas áreas expostas, não precisa ficar totalmente sem roupa, mas só braços, pernas, já é o suficiente, mas tem que ser o sol de meio-dia, tá, gente? É isso. Agora, quem tem tempo, né? Hoje em dia, nessa correria, de ficar meio-dia lá, colocar os seus bracinhos, suas perninhas e ficar lá pegando 10 minutinhos de sol. Acho que é meio difícil. Sem protetor? Protetor só no rosto. Seria, você passa o filtro solar no rosto, mas aqui sem protetor. E por que o do meio-dia? Porque o índice de ultravioleta B é o mais alto, que é quem é responsável pela produção da vitamina D na nossa pele, pela nossa pele. Vitamina D. Doutora, o suplemento ajuda muito. Eu tomo diariamente. Eu também. Eu acho que é importante. Mas assim, a gente tem que lembrar que o mais importante seria a produção natural. Né? Então, para quem não tem dinheiro para fazer o suplemento, porque infelizmente é caro, você pode, no final de semana, sábado e domingo, a gente vive num clima ensolarado, né, tropical, você pegar um sol de 10 a 15 minutos no sábado e no domingo e algum dia da semana você tentar fazer o mesmo, né? É pouco tempo, mas já é o suficiente para fazer um pico de vitamina D para você poder fazer a sua reposição normal. Pronto, aprendemos bastante com a doutora Gabriela tá em pouco praia. tempo. Obrigada. Amanhã todo mundo meio-dia com os bracinhos assim. Bracinhos e perninhas. Minha filha de 16 anos vai aproveitar para estender um pouco mais. Ordens médicas, né?
Gente, olha só, há uma informação interessante. A EBC e a China Central Television assinaram hoje um termo de cooperação para a troca de material audiovisual. O acordo prevê também a reciprocidade na utilização do sinal e do conteúdo e intercâmbio também entre os profissionais. As reportagens e documentários e entrevistas também vão poder ser vistos, né? Todas informativas, enfim, nesse intercâmbio. Boa notícia quando há esses intercâmbios assim de ideias e de países, né? A gente sempre acha que pode vir muita coisa boa por aí. E voltando à pele, né, doutora, com as informações que a gente falava aqui, eu terminei o outro bloco falando com você das manchinhas que aparecem e que, às vezes, as pessoas ficam assustadas, achando que pode ser câncer. Algumas não são benignas, e aí a pessoa já fica... Existe alguma forma da gente em casa já perceber se aquela manchinha é algum sinal que eu devo procurar correndo um dermatologista? Muito boa pergunta, Katia. A gente tem que observar se é uma mancha nova, né? Se surgiu uma mancha que você não tinha antigamente, que começou a surgir nos últimos 6 meses. Se essa mancha está sangrando, de vez em quando ela sangra, se ela está aumentando de tamanho, se ela está ficando escura, se ela está mudando, não só de cor, mas também de assimetria, está mudando o formato dela. São questões que você deve levantar e falar, opa, está na hora de marcar o dermatologista para tirar os novos fores e ter certeza de que está tudo bem com a sua pele. E no caso, quando você percebe rapidamente e você vai num consultório e às vezes você retira, você ali está evitando um câncer de pele? Sim, se for um câncer, você pode estar evitando então um início, uma propagação maior, né? Então você está tirando ele no começo. Quais são os graus do melanoma? Existem diversos tipos de melanoma na realidade, né? Então você tem que ver primeiro qual o tipo que você está tendo. Existem tipos mais tranquilos, mais indolentes, existem tipos mais agressivos. Aí só mesmo o dermatologista para poder examinar a sua lesão, analisar se aquilo pode ser um melanoma, fazer realmente a retirada cirúrgica dessa lesão, mandar para análise e fazer o acompanhamento dermatológico desse paciente e tratamento correto. Agora, doutora Gabriela, é verdade que essa coisa de alguma coisa ruim na pele é acumulativa? E que tem uma idade em que realmente aquilo é mais importante que depois de uma certa... Então, Vitor, o que você está falando é que o efeito solar na nossa pele é cumulativo. Sim, ele Sim. Começa desde a infância, então é importante nós protegermos nossas crianças, porque no futuro essas crianças poderão estar manifestando câncer de pele, que a gente sabe que tem uma alta relação com a luz solar, né, a exposição solar intensa, irão estar manifestando por volta dos 60 anos de idade. Então, se você não quer isso... Olha que loucura. Exatamente. Comece a proteger desde cedo, vai orientando o uso do filtro solar e também a proteção como eu falei, de barracas, evitar esse sol mais forte. E qual é a melhor potência do filtro solar? É o 15, é o 30, é o 50? Pela que a gente Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente recomenda um filtro solar com FPS maior que 30. Mas hoje a gente já sabe que o FPS, o fator de proteção solar, ele mede apenas ultravioleta B. Mas não é só a ultravioleta B, esse raio solar, que promove o câncer de pele. Ele promove um vermelhidão, a queimadura solar. Ultravioleta A, ele atua mais profundo na pele e ele pode promover não só o envelhecimento da pele, como também mutação, gerando, então, um câncer de pele. Então, outra sigla que você deve procurar no seu filtro solar é o PPD. Ele vai dizer o quê? A proteção que ele te garante do ultravioleta A. Normalmente essa sigla é medida em cruzes e um bom PPD, ele tem mais de 3 cruzes. É isso que você deve se orientar. Mais recentemente, a Academia Americana de Dermatologia falou pra gente do óxido de ferro. Então é o quê? São esses filtros com base. Eles têm uma proteção ainda maior porque garantem a proteção contra a luz visível. Consequentemente, você está protegido contra a ultravioleta A, contra a ultravioleta B, através desses outros que eu falei, e também contra a luz visível que está onde? No celular, está onde? No computador, no tablet. Então, essa luz visível, ela também promove o envelhecimento, ela também mancha a pele. Ou seja, é uma série de coisas, gente. Então, vale a pena. O ideal é que você acorde de manhã e passe um protetor solar e saia para a sua vida.
não é isso? Isso aí. Você sempre isso, esteja muito protegida bem, pelo menos no bem, rosto, Ratinho. correto? Isso aí. Nossa, gente, eu tô assim... Tá craque. Tô craque, né? Com relação Agora, ao PPD, ele vem Vem, você pode procurar ou ultravioleta A ou VA, né? Que a gente vai procurar essa sigla, ou então PPD, exatamente. É a primeira vez que eu ouço falar Também sobre isso. primeira Pois vez. isso é importante, mas a gente tem que saber que existe não só o fator de proteção solar, mas outras maneiras. Por isso que é importante a gente sempre estar pedindo uma orientação adequada, né? Sim. Exatamente. E, doutora, a gente entra agora numa época do ano também em que a gente, às vezes, usa um biquíni na praia o dia inteiro, ou então uma sunga, enfim, um maiô, e aí chega em casa, pendura, não secou, sei lá, pode ser que use no dia seguinte, roupas molhadas no corpo, ou então a gente sua, né, com aquela roupa, fica muito tempo. Isso também causa problemas na pele, fungos, bactérias? Com certeza. A gente tem que procurar, assim, suor, calor, umidade, aquele suor que fica ali com a mesma camisetinha o tempo inteiro, aumenta a proliferação de fungos. E aí vai manifestar o quê? Aquelas manchas brancas que surgem nas costas, que as pessoas falam assim, é pano branco, surgiu depois da praia, você ficou o dia inteiro na praia. Não. É o calor mesmo, aquele suor intenso que faz a proliferação de um fungo que nós temos no nosso cabelo, que é a malacésia. A malacésia coloniza na nossa pele. Quando a gente sua muito, quando a gente fica muito tempo com essa camisa suada, ela automaticamente começa a manifestar essas lesões brancas, que são em gotinhas nas costas, né? Que às vezes elas fazendo um formato de chale e que podem até coçar, mas que fica um aspecto feio e que tem como ter tratamento. Mas o mais importante é o paciente entender isso. Terminou, está suado demais? Troca a camisa, né? Lava um pouquinho, tira aquela oleosidade da sua pele, se puder tomar um banho é ideal, mas se não puder, pelo menos passa uma ducha de água fria para poder tirar esse excesso. Doutora, água fria ou água quente? Água morna? O que é melhor para a pele? Sabonete ou não? Sabão? Sabonete líquido? O que fazemos? O que a nossa pele gosta mais? Né? Eu sempre recomendo banho de água fria. É lógico que eu sei que nem para todo mundo é tolerável. Mas no verão até dá, né? Até dá. Então é hora da gente tentar se acostumar, né? Porque a água quente, ela tira o principal camada de proteção, de lipídios, né? Que é o maior hidratante que você pode ter, que é aquele que você produz, que a nossa pele produz. Então, se você puder evitar aquele banho quente, ajuda. Mesmo que seja por pouco tempo, vamos dizer, 5 minutos só. Eu costumo falar assim, entra no banho que você tolera, mais quente, e depois vai esfriando lentamente essa água, de forma que você consiga terminar um banho frio. Certo. É como se fosse um copo. Quando você está com um copo bem sujo, você lava ele com bastante água quente, né? Bastante sabonete, detergente. Quando você está com um copo limpinho, você fala assim, lava só uma água, passa só uma água. Nosso corpo é o copo limpo. É lógico que a gente pode passar sabonete nas partes íntimas, axila, virilha, mas o restante, só uma água, na maioria das vezes, está bom. A não ser nos dias que você está realmente muito suadinho, sujinho, aí você passa bastante sabonete. Posso fazer uma pergunta? Depois... Posso só fugir desse... Tem que ser rapidinho, senão os outros não vão conseguir falar. Eu quero saber o seguinte, eu não sei se você é casada, mas, por exemplo, uma pessoa, uma dermatologista que não é casada, uma pessoa que está estudando, aí sabe tudo, aí conhece um cara, vamos dizer, aí vai sair, vê a pele do cara, que isso não tira, começa a ver o negócio, não dá uma sensação estranha, aí já vê uns defeitos, já vê um negócio de um... Bom, eu sou casada, então não já viu respondida a pergunta. Aí vê uns fungos. Mas eu acho que isso acontece com todas as profissões. Todo mundo pode estar. Porque é tanto conhecimento que é para todo... Pô, nossa, esse povo. Mas olha, eu acho que quem ama não vê nada disso. Será? Doutor Paulo, o senhor Paulo Parente, que veio aqui hoje falar de pirataria, eu ia dizer exatamente isso. Quer dizer, um país como o nosso, como o Brasil, com tanta produção das indústrias, ainda é um país em que existe muita pirataria de produtos? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Cati. E para mim é uma honra estar aqui no teu programa. E fiquei ainda muito feliz de saber que o Vitor estava aqui também, porque eu toco violão, sou músico e, por coincidência,
Eu fui nascido e criado na Sá Ferreira. Não Meu pai ainda mora lá. E eu que sou número? da Associação de Surf lá do Arpoador, que eu sou surfista que também. número da Sá Ferreira que é teu pai? Pô, não vou falar aqui, 127. Pô, eu fui criado no 44, ali na descida Tem o da São Paulinho Romano. Soledade, que mora na Sá Ferreira Lógico, também. pô, meu Ou seja, irmão, eu cresci, pô. o Carlito, que tocava gaita. Lógico, Eu ia Carlito, na Palusa, Casa do Blues, eu era novinho, ainda Lógico, ia o Celso lá. Blues Boy tocava lá também. Então, Então uma vocês honra, andaram legal. nas mesmas calçadas. Meu né? ídolo. Eu Exatamente. realmente falei, vou tocar violão com ele. Mas, Um enfim, foi ser músico, o outro advogado. de músico também, De né? músico. Então, primeiro, obrigado, né? Parabéns aí pela sua apresentação, né? A gente aprendeu bastante. E realmente, o dia 3 de dezembro é o dia que simboliza o Dia Nacional do Combate à Pirataria. Então, a OAB, pela Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria, pela qual eu presido há algum tempo, fez um seminário ano passado para conscientizar as pessoas da importância do produto legal, ou seja, contra a ilegalidade, contra o produto pirata, contra o produto falsificado. E o ano passado foi tão legal que nós repetimos esse ano. E o seminário foi agora de manhã, acabou de acontecer, e eu trouxe inclusive notícias, respondendo a sua pergunta, Katia, notícias recentes de uma informação muito interessante que o tema do seminário, inclusive, é possível acabar com a pirataria? Eu estou cada vez ficando mais... Assim, a gente não pode parar, mas é muito difícil. A gente pode minimizar, a sociedade entendendo, a gente disseminando a cultura e a educação desse combate à compra ilegal de produto ilegal. Acho que a gente tem que continuar trabalhando, mas fica cada vez mais difícil. Os números mostram. O número diz aqui que em 2014 a perda com a pirataria e a ilegalidade foi de 100 bilhões. Em 2015, foram 115 bilhões. Em 2016, foram 130 bilhões. 89 bilhões foram perdas setoriais, de setores da indústria, enfim, de diversos setores. E 41 bilhões de sonegação. Então, respondendo a sua pergunta, o que parece, o que está mostrando, pelo menos numa determinada questão setorial, a pirataria não está, só está aumentando. E ela aumenta no mundo todo, ou seja, a gente sempre teve a ideia de que as pessoas compram produtos mais baratos e que isso pode acontecer, por exemplo, em países que ainda são emergentes. Isso não é assim? Não, o país, não é só o Brasil que tem essa questão de produtos ilegais, a venda aí de produtos falsificados, de baixa qualidade, né? Outros países também. Nós que trabalhamos na área de propriedade intelectual, frequentamos muitas associações internacionais e viajamos muito, participando de fóruns de debates, buscando a melhoria na questão não só do combate à pirataria, mas da proteção para os titulares de obras, né, como intérpretes, autores, a parte de marcas, as partes de patentes. Então, nós buscamos sempre esse tipo de proteção, né? E China, Japão, Estados Unidos, França, vários países também estão aí unidos e buscando a melhor forma de combater esse comércio ilegal. Que por trás desse comércio, por trás da pirataria, são organizações criminosas que ganham muito dinheiro com isso. Então, aquela falsa ideia de que, não, poxa, aquela pessoa que vende ali na rua um produto, tal, a gente está dando, tá buscando ali sobreviver, isso faz parte apenas de uma engrenagem. Porque se você perceber, o que a gente quer mostrar é que a proteção não é para as grandes empresas, a proteção é para a sociedade. Às vezes, alguns produtos daquele ali, um brinquedo, por exemplo, pode conter chumbo. E aí o senhor vai lá com a sua criança, o seu filho, de repente morre. É um problema de saúde pública também, problema de consumidor. Pode dar problema, né? Na pele, problema alergias, na pele, alergia. Então, quer dizer, esses produtos que são comprados, principalmente em camelôs, em piratas, sim, enfim, todos, né? Eles normalmente não têm assistência técnica, não tem garantia, você perdeu, quebrou, tá ruim, não tem lá como você voltar e reclamar. Não tem controle, não é? E aí entra a parte da sonegação e a perda do emprego, porque se o titular daquelas marcas, dos produtos que são patenteados, produtos legais, estão vendendo, eles emitem as notas e, em tese, né, essas notas que deveriam ter os impostos, voltam em prol da sociedade, geram mais emprego, e isso é bom para todo mundo. Então, quer dizer, a ideia é essa, né? Posso te perguntar uma coisa, doutor? Não, se eu conseguir responder... Não, acho que vai responder. Eu tenho 2 CDs com, ele sabe, nós excursionamos juntos, com o Andy Summers, guitarrista do The Police.
Se o cara quiser comprar lá fora, um dos CDs, um chama Strings of Desire, o outro Splendid Brasil. Você sabe que a taxa de importação é absurda. Então, ele comprando lá fora para chegar aqui vai custar R$100. Ele comprando no cara que vai fazer a cópia vai custar 10, né? Tudo, insalubre e tal, não sei o quê. Agora, por que é tão cara essa taxa de Mas aí é uma questão de importação? As taxas e os mas impostos... estão muito caras, bicho. Mas aí isso daí é uma questão deles, que a gente tem que discutir. Problema deles. Tem que discutir com o governo. Vitor, a questão aí, e a gente estava conversando hoje no seminário, rolou esse papo. botando todas os setores em conjunto, buscando exatamente soluções para você tentar melhorar também essa questão dos valores, dos preços, dos impostos, que são altos também. Muito. Mas não é só isso, não é questão só do imposto. A gente tem que entender também que a melhoria, de uma forma ou de outra, você está comprando um produto que tem toda uma cadeia produtiva e que se você, de repente, não paga esses impostos, que realmente são altos, você termina prejudicando e deixando gerar trabalho para várias pessoas, entendeu? Claro. Bom, doutor Paulo, vamos fazer o seguinte, o pessoal de casa já deve estar louco para fazer perguntas para você e para os nossos convidados também, muitas dúvidas, então a gente vai deixar que vocês perguntem, agora no intervalo escrevam para Camila. A gente volta já com Sem Censura. Voltamos com o Sem Censura de hoje. Vamos perguntar a Camila Abreu o que vocês estão comentando e perguntando, Camila. Tivemos vários comentários, eu separei duas perguntas, uma para a doutora Gabriela e uma para o doutor Paulo. A para a doutora Gabriela, do Davi Espíndola, ele pergunta o que pode usar para ajudar na cicatrização de espinhas e para tirar manchas da pele. Bom, primeiro de tudo é o filtro solar, né? Porque a gente tem que, já que você está com uma cicatriz, já que você está com uma mancha, se você continuar pegando muito sol em cima dela, tende a piorar. E segundo, existem alguns tratamentos, mas o mais importante é ele realmente ir numa consulta com um dermatologista. As manchas têm alguns clareadores que existem disponíveis no mercado, mas aí tem que ver qual é o seu tipo de pele. E da mesma coisa é o tipo de cicatriz que pode ser tratada, como ela pode ser abordada. Existe laser, existe produtos químicos, existem tratamentos dentro do consultório mesmo dermatológico, mas infelizmente tem que procurar ajuda. Tá, ok. A pergunta para o doutor Paulo existe algum exemplo bem sucedido de combate à pirataria em outros países? Existe não só em outros países, como no Brasil também. Aqui, hoje mesmo no seminário de manhã, nós tivemos um delegado da Delegacia de Crimes ao Combate de Pirataria e Crimes contra o Direito Imaterial, que mostrou uma série de apreensões que foram feitas de produtos que efetivamente são piratas e falsificados. Mas sem ser apreensão, mas de ação que ajude a mudar essa mentalidade? A ação existe vários exemplos de ação que não só no Brasil, como eu disse, né, mas fora, nos Estados Unidos, na própria China mudou um pouco a mentalidade, que onde todo mundo entendia que a China era um país só de produção de produtos piratas, hoje ele passou a entender como política pública a proteção à propriedade intelectual. E é um dos maiores depositantes de patentes e marcas do mundo. Então, quer dizer, enquanto o Brasil hoje está virando um produtor e exportador de produtos ilegais, de pirata, a China está entendendo de forma estratégica que deve ser protegido. Mas nós temos o nosso Instituto Nacional de Propriedade Industrial aqui também, que a OAB e o próprio Instituto estão buscando soluções para que sejam as concessões de direitos de marcas e de patentes sejam mais céleres, né? E acabe o backlog que tem aí, que prejudica muito aos titulares de direitos também. Hoje, por exemplo, eu gostaria até de fazer um comentário, Cati, que hoje, por conta do seminário, estava lá também o presidente do Fórum do Combate à Pirataria, junto com o nosso procurador-geral da OAB, e ele dizendo que tem 4 projetos de lei, dentre eles o projeto 333, que está há 17 anos na Câmara dos Deputados, que são importantíssimos para esse combate à pirataria e que só falta a assinatura do nosso presidente da Câmara. Então, quer dizer,
a propriedade intelectual, a propriedade industrial tem que ser entendida como estratégico para o crescimento do país. Isso é muito importante. Doutor, eu acho que a gente está fazendo isso. Importante também é a gente sempre estimular, não é, a nossa própria produção, a nossa produção original. E a gente tem hoje aqui o Germano Prêmio Jabuti, já com vários livros publicados, que está lançando o segundo romance dele aqui, né, de uma trilogia, na verdade, com uma história super interessante que eu queria que você contasse só um pouquinho. Não vamos contar tudo para o pessoal de casa, né? O título é muito legal, O Príncipe da Noite, 7 Mulheres e Meia, né? Isso. Tem mistério, é um thriller, eletrizante. Thriller, É difícil falar de romance porque eu não posso ser spoiler de mim mesmo, né? Porque as pessoas, os leitores, eles gostam de ler e descobrir sozinho. Eu vou tentar dar um apanhado geral do que é. Essa história surgiu quando eu estava em Londres, por incrível que pareça, assim. E lá surgiu e eu trouxe toda a história para o Brasil e eu comecei a escrever. É um suspense, é um thriller, é um psicanalista brasileiro que ele já tem consagrado na sua profissão, só que ele não consegue analisar a si mesmo, que é o personagem mais complexo. Ele tem vários pacientes super complexos que ele fala, mas o personagem mais complexo é ele mesmo, porque ele tem uma dupla identidade. Né, que eu brinco assim filosoficamente, que é quase como todos nós temos, assim, porque por isso que o livro fala de uma atualidade, assim, a gente tem em determinadas situações cada vez a gente se porta de uma maneira. Só que nesse psicanalista é patológico, né? É o príncipe da noite que vem como se fosse o príncipe das trevas, assim, e cada vez ele dorme com uma mulher e ele não sabe como ele conquistou essa mulher porque é uma outra identidade, é quase como se fosse uma esquizofrenia. E esse cara vai dominando ele e ele vai tentando montar o quebra-cabeças, assim, da própria vida dele, da identidade. Só que se fosse só a relação com as mulheres, estaria tudo bem, né? Porque todo homem gostaria, né? Mas existe uma trama que por isso que são 7 mulheres e meia, né? Que é aí que reside todo o mistério desse suspense policial meio Sherlock Holmes. Que eu falo também que é uma coisa meio assim, o Médico Monstro. Eu fiz uma releitura moderna do Médico Monstro. Por isso que no terceiro você vai entender, você acha que no primeiro livro é uma coisa mais sensual, toca na questão do desejo do homem, o desejo da mulher. No segundo já você vai vendo uma corporação por trás. E no terceiro você vai vendo para onde a gente está se encaminhando, que é o transhumano, né? O que a gente tem aqui é o seu segundo livro, isso, não é? Isso. É o que você está lançando agora. O terceiro já está pronto também? O terceiro já está pronto, está revisando, vai ser editado pela mesma editora, que é ótima, que é Multifoco, e o selo é o Desfecho Romances, e está pronto já, é o maior de todos, e para encerrar essa obra, essa saga do Gabriel, né, esse psicanalista. Eu costumo dizer que os escritores são grandes observadores da vida, observadores dos personagens diários que somos todos nós. Você também se sente dessa forma com a sua obra literária? Com certeza. Por que eu falei que surgiu em Londres quando eu estava lá? Porque era uma cidade que eu ia muito e quando a gente faz uma viagem para um lugar que a gente gosta, os nossos sentidos eles se expandem, né? A gente sabe disso, né? Então, isso acontece nessa obra, entendeu? Então, meus sentidos se expandiram e eu comecei a colocar isso, anotar naqueles papeizinhos, e quando eu vim aqui comecei a colocar. E ele retrata muito sobre a realidade, porque a gente está preso no bom sentido com as nossas questões dos nossos desejos, com sitiado nossos pensamentos, mas ao mesmo tempo a gente está coligado num universo macroscópico, né? Com a relação com o outro, a relação com os outros e a relação social. Então o livro ele vai permeando todos esses universos assim e tentando montar esse quebra-cabeça muito muito interessante assim, que eu acho que escrevi com a alma, assim, sabe? É um projeto de 5 anos de escrita ininterrupta. A trilogia tem 1.200 páginas, então pode imaginar que é um projeto que precisou muita perseverança. E eu gostaria de contar uma historinha até para os jovens escritores, que tem muitos blogueiros que me escrevem, e eles sempre perguntam isso, eu gostaria de falar. O processo, quando eu comecei a escrever, quando eu tinha 7 anos de idade, estava no primeiro ano, que hoje não é mais primeiro ano, eu fiz uma redação que a professora adorou e me levou de sala em sala. Ele fez uma ótima redação. Aquilo me travou. Ele fez a melhor redação. E aquilo me travou, eu não consegui mais escrever. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu escrevi uma outra redação e a professora me chamou assim do lado, me colocou do lado e falou assim, gente, parou todo mundo. Esse garoto aqui, ele tem ótimas ideias, mas ele não consegue colocar no papel.
Que coisa. E daí me ferrou novamente. Novamente. Daí quando eu me formei na Faculdade de Filosofia na USP, daí fazendo teatro também, daí que eu comecei a querer escrever novamente, entendeu? Então, dois obstáculos que eram elogios, que às vezes a gente acha que elogio é bom, né? Mas me travou, porque me expôs publicamente, me traumatizou. Eu só volto a escrever quase... Mas é legal você contar isso, né? Porque mostra que muitas vezes existe alguma coisa que nos impede, mas que é preciso superar, passar por cima e ir à frente. Por isso que você está aqui hoje com a gente. A gente já está no final do programa. Vamos falar da peça de teatro também, de um filme, não é isso? Isso. Não é? Eu estou com uma peça em cartaz do autor da Globo, lá, o Alessandro Marçom, que é da novela Novo Mundo. A gente está com uma peça dele, que é uma peça ótima, As Malvadas, direção do Márcio Rosário. Aonde é? Lá no Teatro Jardim Sul, no Morumbi. Em São Paulo. Em São Paulo. E amanhã eu estou tendo o privilégio de estrear meu segundo longa, que eu sou diretor também, formei na Faculdade de Cinema, e que é co-direção com uma mulher, que é com a Renata Giovanetti, e é um filme que retrata a história sobre o furacão Irma, que aconteceu lá em Miami e depois em Porto Rico. Gente, olha só, escritor, ator, diretor, as suas professoras não sabiam de nada, né? Elas não podiam imaginar uma coisa dessas, né? Parabéns pelo belo trabalho, Obrigado. Tá, Germano? Seu livro pode ser adquirido em qualquer livraria? Isso. Sim. E esse segundo aí pela editora também, Multifoco, e por vários sites também. Ok. Só dá um Google. Gente, olha só, obrigada pela participação de todos vocês, uma alegria Obrigado. tê-los aqui. Vitor Biglão, vamos voltar para o palco? Para encerrar da melhor maneira possível, como a gente começou. Qual a música que você vai tocar pra gente? Vou fazer uma música do nosso grande maestro, nosso grande gênio, Antônio Carlos Jobim. Ok, então, por favor, dirija-se ao palco com Antônio Vambora. Carlos Jobim. E a gente vai encerrando aqui, mas dizendo a vocês de casa que nós ainda continuamos por mais 15 minutos na nossa página no Facebook. Vocês podem ir lá e curtir, aqueles que ainda não curtiram. E dizendo a todos que amanhã a gente está de volta às 5 da tarde aqui com o nosso Sem Censura. Obrigada a todos, pelo menos aqui na TV a gente para, daqui a pouco a gente volta, tá? Camila Abreu, obrigada. Vamos lá? Obrigado.
Volta pra cá, depois desse espetáculo que você... Isso aqui é um pouquinho só, né, Estênio, do que vai acontecer lá na Lagoa. A gente está vendo um pouquinho uma peça pequena do Vitor, né? Isso. Vocês também não parar o show, ele não para. Ele não para o show, né? É porque, como ele mesmo disse, ele é um apaixonado, né? Aliás, gente, nós estamos aqui no Facebook agora, na nossa página do Sem Censura no Facebook, e vamos continuar aqui a nossa conversa, que está super agradável, sabendo com a Camila Abreu o que vocês estão comentando e perguntando. Camila? Pois é, o Bernardo Sanches e o Éder Narciso, eles ficaram curiosos em como te achar na internet, nas redes sociais. Como é que eles podem fazer? No Instagram é Germano, GPMS, e no Facebook Germano Pereira. Tá ok, tá então. Bom? Legal. Você costuma postar coisas? Sim, sim. Inclusive, postei hoje, que estava aqui no programa. Isso aí, a gente gosta assim, né? Lógico. Você vê que tudo aqui envolve direito de propriedade intelectual. É o escritor, é o músico, é o intérprete, os direitos conexos, o show, o festival, o direito de imagem, aquele acordo que você falou, que agora a China está falando coisas de sinais. Então, quer dizer, nós temos que pensar e passar para a sociedade. A marca do protetor solar, né, a dermatologista que faz um estudo, uma pesquisa. Então, tudo isso faz parte da criação e da obra humana que tem que ser protegida. Porque, senão o autor, o intérprete, todo mundo vai começar a copiar. Se você não tiver algum mecanismo de proteção, ele se desestimula, tem que ter um benefício também para ter uma remuneração por isso. Então, essa é a ideia, é de mostrar que a economia criativa, né, que envolve a questão de shows, música, streaming, download de vídeo, tudo isso está se modernizando e as formas de proteção também têm que se modernizar. Né? E agora, o autor do livro, por exemplo, não pode ver seus livros copiados ou feito download aí se você não recebe direito autoral. Esse dia mesmo acontece também do festival de apropriarem. As marcas. As marcas, mas é impressionante. Pois é. Fazem um festival e utilizam o nome do festival de jazz, inclusive a marca. Pois é. Eu tenho que ficar ligando, falei, bicho, como é que você faz isso? Mas tem que proteger. Às vezes, muitos empresários, às vezes, pensam e não dão essa importância, entendeu, Cati? Pessoas que eu conheço que são empresários e não se preocupam em proteger suas marcas, porque demora. Até você entrar com pedido de registro no LPI, leva 4 anos e tem que ter uma visibilidade. Mas mesmo assim, as pessoas, se eu fosse entrar legalmente contra essas pessoas, mas elas tiram na hora. Mas tem que fazer. É um trabalho que não pode parar de fazer. Porque se você para... O exemplo hoje, o delegado estava dizendo, ele falou, e o Ministério Público também, naquelas apreensões ali no entorno do Rock in Rio, por exemplo, eles fizeram tanto coisa do Rock in Rio, eles que alguns vendedores de produtos piratas falam assim, não, essa marca a gente não vai fazer não, porque a gente sabe que os caras vêm em cima e já intimida para que não façam com outras. Então, aquelas marcas que investem e que tem um retorno, que senão cai assim na banalidade, se não fizer nada, aí banalizou e já era. O que você faz, por exemplo? O caso que eu faço, por exemplo, nessa coisa de utilizar, eles utilizam, às vezes até de forma assim, primária. Então, a primeira coisa que eu faço, eu ligo para essa pessoa, eu falo assim, aí quando eu vejo que não é uma mais questão mesmo de o cara ser sem noção, entendeu? De usar, eu falei, como é que você está usando para você fazer um show de que isso faz parte do Festival de Jazz de Rio das Ostras? Não, é porque eu pensei que apoio. Não, você está confundindo que nós apoiamos qualquer iniciativa, né, que realmente uma das marcas do festival é apoiar as iniciativas, né, de música instrumental, de que aconteçam, que mantenham acesa as chamas do jazz e tudo, mas as pessoas confundem um pouco. Então, o telefone, geralmente o cara, sem noção, tira no dia seguinte. Usa o quê? A logomarca? A logomarca do festival e bota outro festival, um evento, e bota como se fosse, assim, que é um evento apoiado. Não, não é apoiado. Deixa eu fazer uma pergunta. E a marca é mais importante, porque o Sem Censura, por exemplo, é uma marca importantíssima. Por que te assistem? Porque é uma marca que tem reputação. Sabe que você é uma pessoa que tem credibilidade, traz convidados que são expoentes nas suas profissões. Então, as pessoas, daqui a pouco, imagina, criam um novo canal, um outro programa com esse nome. Existe aí uma certa dificuldade que você vai ter, que as pessoas podem associar um nome de um programa ao outro. E aí, como é que fica? Desvia esse problema lá, como ele falou do Rock in Rio, vão 100 mil pessoas para o festival. E o problema de camiseta.
Nós fazemos, o festival é responsável pela confecção das camisetas, que nós fazemos em torno de 10 mil e vendemos, sendo que 30% da venda das camisetas vão para a Fundação de Cultura da cidade para comprar novos instrumentos para os alunos. E quando a gente chega no festival, em volta, em torno, já tem 500 vendendo a camiseta. Uhum. Se bem que a gente tem lá uma guarda que utiliza, mas as pessoas também estão, não sei se é esse público, eles também são bem conscientes e evitam em comprar dessas pessoas e vão na lojinha do festival e de que realmente não é para nenhum fim lucrativo, também todo o dinheiro é revertido para pagar a confecção da camiseta e reverter para a Fundação de Cultura. O Germano tinha uma pergunta, uma pergunta, Germano? porque eu escrevo para audiovisual também, né? E livro, você tem mais tempo para publicar na Biblioteca Nacional, que demora 45 dias, então a burocracia é longa. Então o que eu faço, que me falaram, mas eu não sei, nunca perguntei para um advogado que é específico nisso, é o seguinte: às vezes a gente escreve um piloto de um roteiro, alguma coisa assim, e o produtor está lá, quer ler rapidamente. Então você não tem tempo de registrar, porque demora 45 dias. Então o que eu estou fazendo? Eu mando um e-mail para mim mesmo, tipo falando isso aqui é um registro dessa obra, e me falaram que isso vale caso aconteça um roubo daquela obra. Isso o direito autoral ele é um pouco diferente do direito de propriedade industrial, como marca, uma patente, que você tem que ter o registro para ter o direito de exercer uso exclusivo. O direito autoral nasce com a própria obra, né? Então, quer dizer, é facultativo. Você comprovando, no caso de um futuro conflito com um terceiro que usou a tua obra, você vai discutir a autoria da obra em juízo, isso vai servir para a prova de que você fez aquele produto antes dele. Então, normalmente, uma forma melhor até de você fazer, você pode fazer pela Biblioteca Nacional, o caso do livro, né? Dependendo da obra, a gente procura isso, mas só para garantir a data da autoria. Mas você pode botar, por exemplo, o teu roteiro num SEDEX, manda para você mesmo e deixa fechado. Uma outra forma também, quando você vai mostrar um projeto, quer dizer, qualquer tipo de projeto para um empreendedor, um empresário, como o caso das startups, é fazer um contrato de Non-Disclosure Agreement, né? Quer dizer, um contrato de confidencialidade. Olha, eu tenho um negócio aqui, se você se interessar, mas assina aqui um documentozinho dizendo que você tem conhecimento do que eu vou te apresentar. Boa. Mais tarde, se aquele empreendedor não fizer o trabalho contigo, você pode ter alguma forma, um mecanismo de impedir que ele venha utilizar aquilo que você apresentou para ele. Tá. Então, quer dizer, sempre eu falo assim, a OAB é muito interessante, né? Porque ele fala um lemazinho que faz: não assine, não fale, não discuta, sem a presença do advogado. E, às vezes, as pessoas não procurando um advogado especializado nas suas respectivas áreas podem entrar em frias, né? Que a gente pode chamar assim. Camila, tem alguma pergunta para a doutora? Várias, temos várias perguntas para ela. Uma delas ainda tem dúvidas sobre vitamina D. A Valderez Maria Silva, ela pergunta qual o índice correto. E o Fábio Procassi, ele pergunta como fazer para não reduzir as taxas de vitamina D e se o protetor solar impede a absorção. Não, então, existem alguns alimentos ricos em vitamina D. A gente, hoje em dia, já vê até mesmo leites fortificados e iogurtes fortificados com vitamina D. Então, macete é você realmente pesquisar se aquele alimento é rico em vitamina D3. Isso é um macete, né? O índice de vitamina D, na realidade, quando você vai ver no laboratório, tá lá assim, insuficiente abaixo de 20. Eu acho isso pouco, na minha opinião. Na minha opinião, não. Na realidade, a gente tem questionado, a dermatologia tem questionado se realmente abaixo de 20 é insuficiente ou se a gente deve repor abaixo de 30 já, né? A gente vê que existem alguns trabalhos que demonstram que queda de cabelo está relacionada à diminuição de vitamina D. E, normalmente, quando você já tem uma vitamina D em torno de 35, a gente já começa a reposição. Então, até essa taxa de vitamina D que os laboratórios estão lançando para a gente estão sendo questionadas. Eu acho que eu procuro manter, normalmente, a minha vitamina D em torno de 50, 53, para que você não tenha nenhum dano em relação a isso. A gente vê até crianças, pediatras já prescrevendo vitamina D para as crianças, apesar das crianças às vezes se exporem mais ao sol do que os adultos, porque aumenta a imunidade dessas crianças. Então, assim, são perguntas até que vale a pena ele procurar um especialista para poder
discutir mais, mas existe diversos... É o auge do momento, né? Que nem a vitamina C foi no passado, hoje em dia é a vitamina D, né? Exatamente. É muita questão, né, doutora Gabriela? É. Gente, a gente não vai encerrar ainda no Facebook, não, mas o Vitor Biglione tem que sair, né? Então a gente está se despedindo de você, né, Vitor, aqui no Facebook. Obrigada pela presença, pela música, por tudo. Poxa, que Sucesso maravilha. no seu show, tá? Você está liberado aqui nesse finalzinho do Sem Censura, tá bom? Maravilha, valeu. Obrigada, Vitor. Valeu. Foi um prazer. Vamos viu? tentar lá prestigiar, né? Legal. Vou te ligar para... Por favor. Pô, 2.000. Obrigada, Vitor. Obrigada. Valeu. Camila, temos mais questões ainda? Ele estava fazendo uma pergunta. Ele está perguntando qual é o ideal, né? Se você está com deficiência, normalmente é 7.000 unidades por dia, que é o preconizado atualmente. Então, uma pessoa que durante 7 dias tomar 7.000 vai ter tomado 49.000 unidades, que significa o que a gente vê normalmente 50.000 unidades. Isso seria 50.000 por semana. Então, um comprimidinho de 50.000 unidades por semana você pode consumir. E aí, normalmente a gente faz essa reposição durante 2 semanas, 2 meses, desculpa, 8 semanas, e a gente revê como está a vitamina D, se aumentou ou não. Eu tomo há 2 anos por Mas dia de tomar 2.000. 1.000 unidades por dia tá ótimo. Não é também assim, é muito pouco, né? Não é. Eu não vejo E 1.000 problemas. unidades é um comprimido. É um comprimido. É, Existem tem comprimidos de 2.000. Não são 1.000 Exatamente. Um comprimido. Agora imagina ela te prescrevendo um remédio desse, você vai e compra um produto que é falsificado. Nossa. E a indústria farmacêutica gasta milhões disso daí Não, e você nunca está na minha tomando vida. alguma coisa que não vai servir para nada. plaquinha, E isso existe. plaquinha, existe. Isso existe. Enquanto nós estamos falando de roupa, um negócio, e até mesmo tênis, né, que pode dar problemas ortopédicos, né, existe essa possibilidade. Agora você imagina um remédio que a indústria investe milhões para chegar num durante produto. anos, às vezes. E você toma e aqui é um produto que está sendo... nunca que não- melhora, né? Não melhora Mas nada. Gente, olha só, essa é uma discussão que a gente podia ficar aqui mais tempo ainda, né, doutor Paulo? A gente podia falar muito mais de tudo que a gente passa no nosso cotidiano e todo mundo vive muitas coisas de forma parecida. Mas a gente tem que encerrar, a gente termina agora aqui que também no pena. Facebook, dá uma pena, né? Que pena. Muitos assuntos ainda para a gente falar, mas a gente já falou aqui, ou seja, as pessoas podem procurar vocês, não é? Pode. Estênio, como é que te acham? Tem um site, Tem uma um página? site, tem a Azul Produções, @globo.com, o site do festival, riodasostrasjazzblues.com também. Você vai lá encontrar todas as informações do festival e todos os festivais que a gente faz. Ok. Doutora, se alguém quiser consultar você para tirar mais dúvidas... Pode me procurar pelo Instagram, doutora DRA Gabriela com 2 L's Albuquerque. Tem meu Facebook também, que é DRA Gabriela Albuquerque. E o meu site, que é gabrielaalbuquerque.com.br. Com 2 L's. 2 L's. Isso. Gabriela. Germano, É Germano GPMS no Instagram, Germano Pereira no Facebook. e doutor Paulo. Pode ir direto no site da OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, oabrj.gov.br. Ou se quiser também alguma pergunta direta, Paulo Parente, vai me achar fácil. Paulo Parente, paulo.parente@deblase.com.br, que é do site do meu escritório. Gente, eu tenho certeza que perguntas não vão faltar. Camila Abreu, obrigada. Obrigada, Mais uma vez, nós duas aqui juntas. Pessoal, nós voltamos amanhã. O programa de hoje foi ótimo, né? Eu tenho certeza. E às 5 da tarde estaremos juntos aqui no nosso estúdio do Sem Censura amanhã. Tchau.